Boa noite a todos. É um privilégio estarmos aqui nessa noite para podermos comunicar e falar um pouquinho aqui, sobre a mensagem. Queridos, vamos meditar nessa noite no livro de Números, capítulo 11, Número capítulo 11, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bendito amado Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Em nome de Jesus, fortalece nossa fé. Em nome de Jesus, fale conosco. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 11 diz assim: as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade de Israel. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Amém. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O populacho que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná com semente de coentro, e sua aparência semelhante à de velho. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como os de bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Amém? Queridos, a gente percebe que Moisés foi um homem manso, porque Moisés teve que carregar aquele pesado fardo, e não foi fácil para Moisés. Por quê? Porque Moisés ele passou por luta. Moisés ele passou por grande luta, Moisés ele passou por grande tribulação, e a gente percebe, irmão, que o povo começou a murmurar. Murmurações foi o que fizeram com que aquele povo do Israel não puderam entrar na Canaã terrestre. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles queixou-se da sorte do povo aos ouvidos do Senhor, então ouvido o Senhor, então Deus já estava com a paciência esgotada. E a Bíblia diz, querido, que a ira de Deus se acendeu, e do fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma, dessa maneira, e nós temos que ter cuidado e não estar murmurando, e não estar queixando, e não estar desagradando. E a Bíblia diz, querido, que o fogo desceu e consumiu a extremidade do arraial. Versículo 2: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Aleluia.
Moisés era um homem de Deus. Moisés era um homem santo. E Moisés ele fez o que era certo, o que é correto. E a Bíblia diz, querido, que o povo começou, a murmurar. E quando Moisés clamou, Deus atendeu a oração de Moisés, porque era um servo do Senhor, era um homem santo. E hoje também, meus irmãos, a gente também temos que ser que nem Moisés, buscar a santificação, a preparação, para que nos momentos difíceis, para que nos momentos como esse, a gente possa pedir a Deus e Deus atender. Versículo 3: pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do seu Senhor acendeu entre eles. Então, querido, Deus ele é um Deus santo, Deus é um Deus de amor, mas também Deus é um Deus de justiça. E aquele lugar ficou conhecido como Tabera, porque o Senhor, o fogo do Senhor se acendeu entre aquele povo. Querido, versículo 4: e o populacho que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Querido, esse povo não tinha domínio próprio. E a Bíblia diz que o populacho, quem é esse populacho? É os egípcios que estavam ali no meio, que foram ali com o povo de Israel. Diz aqui que o popular, eles tiveram grande desejo de quê? Das comidas, do Egito, irmão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Para quê? Para não estar vivendo neste mundo e desejando as coisas desta terra, desejando aquilo que não agrada a Deus. E disseram que eles tiveram grande desejo das comidas dos egípcios, que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Então, sempre vai existir no meio do povo pessoas que não são consagradas. Irmão, o Espírito de Profecia diz que tem no nosso meio pessoas que não são consagradas, pessoas que vivem não de acordo com o que Deus pede, não de acordo com a vontade de Deus. E disseram que por causa dele, o povo também israelita começaram a chorar, a murmurar. E o versículo 5 diz: lembramos-nos dos peixes que no Egito comia de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Irmão, então aquele povo, eles estavam ali, desejando as comidas do Egito. Meu irmão, será que eu e você hoje estamos também nessa qualidade? Desejando nos alimentar, comer daquilo que não seja do agrado de Deus? Por isso, querido, que por causa das murmurações desse povo, o povo queria carne, o povo queria que seu apetite pervertido fosse satisfeito, fosse dada-lhe valor. Mas a Bíblia diz, querido, que eles queriam desejo dos peixes, dos alhos, do cebola, do que eles comiam ali. E o versículo 6 diz aqui: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vem senão este maná. Misericórdia, irmão.
A comida de Deus, a comida, o pão do céu, o pão dos anjos. Eles disseram: seca-se nossa alma. Eles não queriam se alimentar do que Deus desejou, do que Deus ali estabeleceu. Mas infelizmente, querido, eles queriam comer, eles queriam ali se fartar de quê? Das comidas do Egito, mas a comida que Deus tinha preparado, ele diz: agora porém seca-se nossa alma. Eles amaldiçoando, dizendo: eu não quero essa comida, eu não quero isso, eu quero peixe, eu quero carne. E nenhuma coisa vem senão esse maná. Meu irmão, falta de domínio próprio. Nós precisamos mudar nosso estilo, nosso cardápio. Versículo 7 diz: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bélio, querido. Espalhava-se o povo e colhia e moía, e em moinho o moía, ou num grau pisava num pilão, e em panela o cozia, e dele fazia bolo, e o seu sabor era como de bolo amassado com azeite. Querido, era esse o sabor das comidas que Deus tinha preparado. Mas aquele povo não queria. Aquele povo queria comer maná, ou aquele povo queria comer carne. Aquele povo queria comer peixe, aquele povo desejou as comidas do Egito. E eu e você, meu irmão, estamos desejando o quê? Qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer que seus filhos vivam dessas situações? Murmurador e murmuração, aquelas pessoas que vivem murmurando, porque não quer, só quer o que lhe agrada, o que é do seu gosto, o que é do seu apetite, do seu desejo. E o versículo 9 diz que quando de noite descia o orvalho sobre este também caiu o maná. Então, quando Moisés orava, quando Moisés, um servo do Senhor, a Bíblia diz que quando era de noite, descia o orvalho sobre o arraial, e sobre este também caiu o maná. Então eles tinham que buscar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que pedir a Deus para não ser como esse povo, porque por causa da murmuração, muitos ali perderam as suas vidas. E no versículo 31, depois de tanto eles murmurarem, depois Moisés se recolheu ao arraial e ele os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonize do mar e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia à noite e outro dia e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens e estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande misericórdia, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Quibrote Atavá, partiu o povo para Azerote e ali ficou. Queridos, o desejo daquele povo se tornou em morte.
Qual tem sido o meu desejo, o seu, irmão? Qual tem sido os nossos desejos? É de estar amando este mundo. A Bíblia diz: não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos prepare e que nós possamos não ter desejo das coisas desta terra, das coisas dos egípcios, mas ter desejo, como Jesus diz: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sua vontade? E para a gente terminar, então, aqui em João, capítulo 4, Jesus diz qual é a vontade dele, qual é a vontade de Jesus. Em Jesus, ele diz aqui, mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, né? E o versículo 34 diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 32 e o versículo 34. A vontade de Jesus era a comida de Jesus, era fazer a vontade de Deus. Só que o desejo daquele povo era a comida dos egípcios e trouxeram morte. A ira de Deus caiu sobre aquele povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos nos preparar e ter domínio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir misericórdia e nos prepare para a volta de Jesus. Não deixe a ter desejo das coisas dessa terra. Ajuda a santificar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.